Olá, bem-vindos! Para começar, vamos direto para uma pergunta que, olha, parece não fazer sentido nenhum. Com tanto progresso acontecendo no mundo, por que parece que a gente está sofrendo mais mentalmente? Ok, vamos tentar entender isso aqui. Pensa comigo, a gente teve décadas e décadas de avanços, remédios novos, terapias, tudo isso. A lógica seria que o sofrimento mental diminuísse, certo? Mas não foi bem isso que aconteceu. Na verdade, muito pelo contrário, ele parece que só aumenta. E para que isso não fique só na teoria, olha só esses números. Dá uma olhada. Em apenas 5 anos, a taxa de depressão diagnosticada aqui no Brasil mais do que dobrou. É um salto, assim, assustador, que mostra que o problema não é teórico, não. É a realidade de milhões de pessoas. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. Primeiro, a gente vai entender esse paradoxo. Depois, vamos investigar como a própria linguagem que a gente usa para falar de sofrimento mudou. E o que isso diz sobre a nossa sociedade, né? Bora lá então. Primeira parte, esse nosso paradoxo moderno. Mais conhecimento e mais sofrimento. E aqui está o ponto central. Todos esses avanços, no fim das contas, não diminuíram o sofrimento. O que eles fizeram foi outra coisa. Eles mudaram o jeito como a gente descreve e entende a nossa própria dor. E é exatamente isso que nos leva para a segunda parte. A gente vai falar sobre a gramática do sofrimento. A ideia aqui é que a questão não é só a dor em si, mas a linguagem, a estrutura toda que a gente usa para tentar entender essa dor. Pensa nessa gramática como um conjunto de regras, sabe? Regras que organizam o que a gente pode ou não dizer sobre a nossa dor. É ela que define o que é visível, o que vira sintoma, o que é chamado de doença e o que é só sofrimento. E o ponto é, essa gramática mudou de uma forma radical. Para a gente ter uma dimensão do tamanho dessa mudança, vamos olhar para os números de novo. Em 1952, o DSM, que é tipo a Bíblia da psiquiatria, listava 128 categorias para descrever o sofrimento mental. Agora, pula para 2013, o mesmo manual, 541 categorias. Ou seja, em mais ou menos 60 anos, 413 novas categorias clínicas foram descobertas, né, entre aspas mesmo. E é aqui que a coisa fica estranha. Isso é uma anomalia científica, gente. Pensa só, é como se a tabela periódica ganhasse 413 elementos novos em 60 anos. Não existe nada parecido em outra área da ciência. Isso sugere que tem mais coisa acontecendo aí do que só descoberta científica, pura e simples. A real é que a linguagem da clínica nunca é neutra. Ela acaba importando valores de outras áreas da nossa cultura. Por exemplo, quando a gente fala de saúde, a gente usa ideias como equilíbrio, que vem da estética, controle, que é um valor político, e, cada vez mais, performance, que é um valor totalmente econômico. Ou seja, o nosso jeito de definir o que é doença, no fundo, reflete os valores da sociedade em que a gente vive. Bom, se o nosso jeito de olhar para a saúde mudou tanto assim, o que será que ficou para trás? É isso que a gente vai ver na terceira parte. Vamos dar uma olhada no jeito mais antigo de entender a mente. Sabe aquelas categorias que já foram super importantes, tipo paranoia, neurose? Elas simplesmente sumiram dos manuais. E olha, não foi só uma mudança de nome, não. Foi uma mudança conceitual bem profunda no jeito de entender a linha que separa o que é normal do que é patológico. Uma boa forma de entender essa visão antiga é com a analogia do cristal, do Freud. Para ele, a patologia não era um defeito que vinha de fora, era mais como uma lente de aumento. Imagina um cristal. Quando ele não quebra de qualquer jeito. A quebra revela as linhas de força, a estrutura interna dele, que antes era invisível. A doença mental para Freud fazia isso. Mostrava a estrutura escondida do eu normal, revelava como aquela mente se formou. E isso, no fim, resume a grande virada de chave. A gente parou de ver o normal e o patológico como partes de uma mesma linha, sabe? Uma coisa que varia em grau. E passou a ver como coisas completamente separadas. De um lado, a saúde, funcionando direitinho. Do outro, a doença, como uma quebra, um defeito total. E agora a gente chega na quarta parte, que é o coração do argumento. É aqui que a gente vai conectar essa mudança na gramática do sofrimento com as mudanças gigantes na nossa sociedade, na economia.
Olha só que contraste interessante. A patologia antiga, a neurose, o conflito dela era com uma lei que vinha de fora, o que é proibido versus o que é permitido. Era uma briga com a autoridade, com a sociedade. Agora, a patologia de hoje, a depressão, o conflito é interno. Não é mais sobre o que te proíbem de fazer, mas sobre aquilo que você não consegue ser. É uma luta pessoal entre potência e impotência. Tem uma frase do sociólogo Alan Ehrenberg que resume isso de um jeito genial. Ele chama a depressão de o cansaço de ser si mesmo. Pensa nisso. É a pura exaustão de ter que, o tempo todo, se construir, performar, ser um projeto de sucesso ambulante. E a lógica por trás disso é mais ou menos essa. Numa sociedade que te cobra liberdade, iniciativa, que diz seja você mesmo, se reinvente, o fracasso deixa de ser uma quebra de regra. Ele vira uma falha sua, pessoal, uma insuficiência individual. A antiga revolta contra o sistema vira um cansaço de si mesmo, um sentimento de eu não consigo. E para fechar, na nossa quinta e última parte, vamos ver como uma certa estrutura teórica mais antiga conseguiu resistir a essa lógica toda da performance e oferecer um olhar diferente para tudo isso. A gente está falando da psicanálise. Ela se manteve meio que imune a essas mudanças todas, porque o foco dela nunca foi só nos sintomas que a gente vê por fora. A psicanálise olha para as estruturas profundas do sofrimento, para o jeito como cada pessoa organiza seus conflitos internos, suas negações, e é por isso que as categorias dela mudaram tão pouco. Elas não dependem tanto dos comportamentos, que mudam de cultura para cultura, de época para época. E a gente termina, então, com uma pergunta para a gente levar para casa. Se o jeito como a gente sofre é um espelho dos valores da nossa sociedade, o que essa ascensão da depressão e da ansiedade está dizendo sobre o mundo que a gente construiu? O mundo que exige performance o tempo todo, que impõe uma liberdade que às vezes sufoca e que joga toda a responsabilidade do sucesso ou do fracasso no colo do indivíduo. Essa é a grande questão que fica no ar.